O efeito estufa mantém a Terra aquecida, então por que ele aparece tantas vezes associado ao aquecimento global? E como um fenômeno necessário para a vida pode se transformar em parte de um problema climático? Para entender isso, primeiro é preciso separar duas coisas que costumam ser confundidas. O efeito estufa é natural, enquanto o problema está na sua intensificação pelo aumento de certos gases na atmosfera. A Terra recebe energia do Sol durante todo o tempo. Parte dessa energia é refletida pelas nuvens, pela atmosfera e pela própria superfície, enquanto outra parte consegue chegar ao solo e aos oceanos. Quando essa energia é absorvida, a superfície do planeta se aquece. Depois, esse calor é liberado novamente em direção à atmosfera e ao espaço. O caminho desse calor, porém, não é completamente livre. Alguns gases presentes na atmosfera conseguem absorver parte da energia que a Terra emite e depois devolvem parte dela em diferentes direções. Com isso, uma parcela do calor permanece mais tempo próxima da superfície. É justamente esse processo que chamamos de efeito estufa. A comparação com uma estufa ajuda apenas a formar uma imagem mental do resultado, que é a conservação de calor. Na atmosfera, o processo acontece pela interação desses gases com a radiação liberada pela superfície terrestre. O ponto principal é muito mais simples. Sem determinados gases na atmosfera, a Terra perderia calor com muito mais facilidade e seria um planeta muito mais frio. A temperatura média da superfície terrestre é de aproximadamente 15 graus Celsius. Sem o efeito estufa natural, a média seria próxima de menos 18 graus Celsius. Uma diferença superior a 30 graus. Isso mudaria completamente as condições encontradas hoje no planeta. Grande parte da vida, como conhecemos, depende justamente dessa faixa de temperatura mantida pelo equilíbrio entre a energia que chega e a energia que volta para o espaço. Portanto, o efeito estufa não nasceu da poluição e também não começou com a industrialização. Ele faz parte do funcionamento natural do sistema climático da Terra. A confusão começa quando a quantidade de gases capazes de reter calor aumenta além do equilíbrio que existia antes. Nesse caso, mais energia permanece no sistema climático e a temperatura média do planeta sobe. É nesse ponto que o efeito estufa se conecta ao aquecimento global. O problema não é a existência do fenômeno, mas a intensificação causada principalmente pelas atividades humanas. Ao longo dos últimos séculos, a sociedade passou a utilizar enormes quantidades de carvão, petróleo e gás para movimentar máquinas, produzir eletricidade, aquecer ambientes, fabricar produtos e transportar pessoas e mercadorias. A queima desses combustíveis libera grandes quantidades de dióxido de carbono. Esse gás já existe naturalmente na atmosfera e participa do ciclo do carbono. Plantas absorvem dióxido de carbono durante a fotossíntese, oceanos também retiram parte dele do ar e diferentes processos naturais liberam esse gás novamente. O desequilíbrio aparece quando as atividades humanas acrescentam dióxido de carbono mais rapidamente do que os sistemas naturais conseguem retirar. Dessa maneira, sua concentração aumenta e mais calor passa a ser retido no sistema climático. O desmatamento também tem participação importante nesse processo. Quando uma área florestal é derrubada ou queimada, pode haver liberação do carbono armazenado na vegetação e, ao mesmo tempo, redução da capacidade daquela área de retirar dióxido de carbono da atmosfera. Além do dióxido de carbono, existem outros gases que contribuem para o efeito estufa. Um deles é o metano, associado a atividades como criação de animais, decomposição de matéria orgânica, produção de combustíveis fósseis e determinados sistemas de tratamento de resíduos. Outro exemplo é o óxido nitroso. Ele pode ser liberado por processos naturais, mas também está relacionado ao uso de fertilizantes e a outras atividades agrícolas. O vapor de água também participa do efeito estufa e é muito abundante na atmosfera. Porém, sua presença funciona principalmente como uma resposta ao aumento da temperatura, porque um ambiente mais quente favorece maior quantidade de vapor de água no ar. Dessa forma, o aquecimento inicial provocado por outros fatores pode ser ampliado. É como se uma mudança colocasse outra mudança em movimento, reforçando parte do processo. Quando a temperatura média aumenta, outras partes do sistema climático também respondem. Oceanos acumulam mais calor, massas de gelo perdem volume e padrões de chuva podem mudar. Esse aquecimento não aparece apenas nos termômetros. Ele influencia o comportamento dos oceanos, o derretimento de gelo em áreas continentais, o nível do mar e a distribuição das chuvas em diferentes regiões.
O nível do mar também pode subir com o aquecimento. Isso acontece tanto pela expansão da água dos oceanos quando ela aquece, quanto pela perda de gelo localizado sobre áreas continentais. Por isso, dizer que o efeito estufa é simplesmente ruim seria incorreto. O fenômeno natural ajuda a manter a Terra habitável, mas sua intensificação modifica um equilíbrio que influencia todo o sistema climático. O dióxido de carbono merece atenção especial, porque as atividades humanas liberam enormes quantidades desse gás. A queima de combustíveis fósseis é uma das principais fontes, acompanhada por mudanças no uso da terra e por diferentes processos industriais. Até aqui está a parte mais importante. O efeito estufa é necessário, mas o aumento provocado pelas atividades humanas reforça a retenção de calor e contribui para o aquecimento global. Se essa explicação finalmente deixou o assunto mais claro, agora vale se inscrever no canal e deixar o like. Você já recebeu a ideia central do vídeo e ainda falta entender o que pode ser feito para reduzir o problema. Uma das principais respostas é diminuir a dependência de combustíveis fósseis. Quanto menor a quantidade de carvão, petróleo e gás queimada, menor tende a ser a emissão de dióxido de carbono associada à produção de energia. Isso pode envolver expansão de fontes de energia com menores emissões, maior eficiência no uso da eletricidade e mudanças na forma como cidades, empresas e sistemas de transporte funcionam. Não existe uma única medida capaz de resolver tudo. Conservar e recuperar florestas também é importante. A vegetação armazena carbono e participa de processos naturais que retiram dióxido de carbono da atmosfera. Entretanto, plantar árvores não substitui a necessidade de reduzir emissões na origem. Se grandes quantidades de combustíveis fósseis continuarem sendo queimadas, apenas aumentar a vegetação não elimina todo o carbono adicional lançado no ar. As ações individuais também podem contribuir, especialmente quando são repetidas por muitas pessoas e acompanhadas por mudanças coletivas. Economizar energia, evitar desperdícios, escolher formas mais eficientes de transporte e consumir de maneira mais consciente podem reduzir parte das emissões associadas ao cotidiano. Mas o tamanho do problema exige decisões que vão além do comportamento individual. Governos, empresas, cidades e setores produtivos controlam estruturas que determinam como energia é produzida, como transportes funcionam e como recursos naturais são utilizados. Por isso, acordos internacionais também fazem parte dessa resposta. Em 2015, o Acordo de Paris foi adotado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas realizada na França. O objetivo central é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis anteriores à industrialização. Ao mesmo tempo, os países devem buscar esforços para limitar esse aumento a 1,5 graus Celsius. Cada país apresenta compromissos próprios para enfrentar as mudanças climáticas. Essas metas precisam ser revistas ao longo do tempo, porque o controle do aquecimento depende da redução das emissões globais. Quando ouvimos que é preciso combater o efeito estufa, a frase pode causar uma interpretação errada. O objetivo não é eliminar o fenômeno natural, porque sem ele, a Terra seria fria demais para manter as condições atuais de vida. O que precisa ser reduzido é o excesso de gases acrescentado pelas atividades humanas. Em outras palavras, a meta é evitar que o mecanismo natural seja intensificado continuamente. Então, quando alguém disser que o efeito estufa é o grande vilão do planeta, lembre-se da diferença. Ele é uma parte necessária do sistema terrestre, enquanto o desequilíbrio causado pelo aumento das emissões é que amplia o aquecimento.